Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para Marlene Santos. Ela escreveu aqui no canal: obrigado, irmão Vanderlei. É maravilhoso saber que Jesus Cristo vive e o quanto somos amados pelo Senhor. Até amanhã. Ontem nós compartilhamos a escritura principal aqui, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá bom? Então, gratidão pela sua mensagem. Embaixo da mensagem da Marlene, tem um irmão que fez um comentário aqui. Eu vou ler esse comentário. Eu digo irmão, porque eu não sei se ele faz parte da mesma igreja que nós, mas independente se uma pessoa faz parte ou não da igreja, esse conteúdo aqui, ele está no YouTube para todas as pessoas. E todos nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai Celestial. Tá bom? Então, esse irmão, fazendo um comentário embaixo da mensagem da Marlene Santos aqui, ele colocou, né? Deus só ama de tal maneira vocês, porque na Turquia, qual é o amor daquela gente, né? Eu acredito que o pensamento aqui do irmão foi: será que Deus ama só nós de tal maneira e o povo da Turquia? O que aconteceu na Turquia e na Síria recentemente? Teve um terremoto, o prédio caiu, muitos escombros. Tem uma foto de um pai, né, que chocou, né, muito impactante. Ele segurando a mão da sua filha, né, a filha dele morta nos escombros, entre colchões e escombros ali que caiu as coisas, e ele segurando, né, esperando o resgate ali, e a filha já estava morta. E é uma cena impactante demais, tá bom? Que comove, né, o nosso coração. Então, dessa maneira, se valendo dessa catástrofe que houve aqui, o irmão colocou aqui: será que Deus ama de tal maneira só a gente e o povo de lá? Porque Deus deixa... é mais ou menos como se ele estivesse falando, né? Porque acontecem coisas ruins com pessoas boas, no caso, a morte ali. Eu queria compartilhar que a morte, ela não é uma tragédia. Todos nós teremos que passar para a morte, né, pela morte, para voltar à presença de Deus. Toda a humanidade vai passar pela morte, tá bom? A tragédia está no pecado. O pecado, sim, que nos impede de voltar à presença de Deus. Eu tenho certeza que essa mocinha, né, essa criança que morreu aí nos escombros, ela com certeza tem a salvação dela garantida, tá bom? E para quem ficou, né, o teste continua, né? O teste de fidelidade a Deus continua aqui nessa terra. Eu gostei também aqui, né, que a Marli, né, a Marli Vieira Alves também respondeu o comentário do irmão, né? Ela comentou aqui: uma coisa que não... que tem coisas que nós não conseguimos entender ou explicar, né? Mas ela presta o testemunho dela, dizendo que Deus ama a todos os seus filhos, tá bom? E que nós não devemos pensar somente nessa vida terrena aqui. Aliás, essa mensagem da Marli aqui, falando que nós não devemos pensar só nessa vida terrena, eu acredito que ela lembrou de uma escritura. Parece que está parafraseando uma escritura. Eu vou ler a escritura, né? Eu lembrei na hora dessa escritura quando eu li o comentário da Marli aqui, e concordo com o comentário da Marli, tá bom? Só não vou ler ele inteiro aqui para não ficar tão extenso. Mas a escritura que me veio à mente ao ler o comentário da Marli aqui, está aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz assim: se só nesta vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Bom, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo está ensinando sobre a ressurreição, né? Todo mundo vai morrer, sim, mas nós vamos ressuscitar graças à expiação de Jesus Cristo. Ele venceu a morte por nós. Bom, então eu tenho certeza que esse pai, né, que aconteceu essa tragédia, que a filha veio a falecer, ele vai poder ter a sua filha de volta, tá bom? E só falando aqui, né, parece que será que Deus não demonstra o seu amor por essas pessoas? Deus, ele nem precisa provar o amor que ele tem por nós, porque ele já mostrou, né? O pagamento foi antecipado. Olha só, a gente leu aquela escritura, né, que
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então só aqui a gente já consegue enxergar o amor que o Pai Celestial tem pelos seus filhos, por entregar o seu Filho unigênito por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. E também o testemunho de Jesus aqui em João 15, versículo 13, que diz assim, ó: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Então o próprio Cristo também, demonstrando o seu amor, ele deu a sua própria vida voluntariamente por nós. Então a gente não vai encontrar nas Escrituras um amor maior do que esse, de ele ter se sacrificado, dado a vida dele por nós. E eu, como pai, eu prefiro ver eu sofrendo do que ver minha filha. Então eu acredito que aqui em João 3,16 é muito sublime esse amor do Pai Celestial, de ver o filho dele sofrer por amor dos outros filhos aqui, para nos salvar, tá bom? Então só respondendo a mensagem do irmão aqui, tá bom? Se eu tiver a oportunidade de conversar com esse pai, né, que perdeu ali a filha, né, temporariamente, eu falo perdeu, mas é temporariamente, porque todos iremos ressuscitar por causa da expiação de Jesus Cristo. Mas se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, eu diria para ele, né, que eu não posso trazer a filha dele de volta, né? Ninguém pode, a não ser Deus. E ele já fez isso por meio da ressurreição. Todos vamos ressuscitar um dia, tá bom? O que eu poderia compartilhar com ele é que ele pode ter a filha dele para a eternidade. E explicaria para ele os convênios do templo, tá bom? Onde as famílias são seladas para a eternidade. É isso que eu compartilharia com esse pai. Continuando aqui, a mensagem que eu vou compartilhar hoje com vocês fica em João, capítulo 4, tá bom? A partir do versículo 4 aqui. Eu vou lendo e já vou explicando aqui, tá bom? Aqui fala sobre a mulher samaritana, né, no poço de Jacó. Tem muitos ensinamentos grandiosos aqui, eu vou passar por eles rapidinho aqui, tá bom? Diz assim, ó: e era necessário passar por Samaria. Bom, Jesus Cristo ele tinha que ir de um ponto a outro, né? E ele tinha que passar por Samaria. Aqui quando fala, é mais do que tinha que passar, né? Os samaritanos, que era onde vivia ali Samaria, né? Onde é Samaria, os samaritanos eles não se davam bem com os judeus. Tá bom? E os judeus não gostavam dos samaritanos. Essa encrenca vem de anos e anos, tá bom? Porque o povo o samaritano era povo judeu, né? Era o povo da casa de Israel que se misturou com outros povos. Então eles olhavam meio torto, né? Na verdade eles acreditavam que os samaritanos eram menos dignos ainda do que os gentios, né? Então os judeus tinham isso com eles ali. E aqui falando um pouco da questão, né? Por que eles não gostavam? Quando os judeus foram levados para a Babilônia cativeiro, quando eles voltaram, que eles começaram a construir um templo, os samaritanos quiseram ajudar a construir, mas eles proibiram, né, os samaritanos de ajudar a construir. Então os samaritanos fizeram de tudo para impedir a obra, né, inventaram mentiras para o rei, falaram muita coisa, impedindo por um certo tempo a construção do templo, mas a obra é concluída ali. Então eles foram contra, né, os seus próprios irmãos ali. Então tem ali, né, 700 anos já de encrenca, né, sobre isso, né? Essa confusão toda. E também, não está na Bíblia, mas os samaritanos eles construíram um templo também, tá bom? E isso cerca de 130, 129 anos antes de Cristo, na Guerra dos Macabeus, eles destruíram o templo em Samaria, tá bom? Lá tinha muito sincretismo religioso, adoravam outros deuses, e eles destruíram o templo deles. Então os samaritanos tiveram raiva dos judeus, os judeus têm raiva dos samaritanos. Então quando tinha que ir de um lugar a outro, né, eles faziam um caminho mais longo só para não passar na cidade dos samaritanos, né? E aqui quando Jesus Cristo diz, né, e era-lhe necessário passar por Samaria, é porque ele tinha um propósito para estar lá. Não é que ele não queria ir pelo caminho mais curto ou coisa assim, ele tinha que passar lá. Estava na agenda do Senhor, ele tinha algo importante para fazer nessa cidade, tá bom? Então era necessário, ele tinha que passar ali. Continuando aqui, o versículo 5 diz assim, ó: foi-lhe, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó,
dera a seu filho José. Então ele está dando a localidade da cidade que ele foi, em Samaria. E a cidade era chamada Sicar. Sicar aqui é um nome hebraico, tá bom? E significa cidade dos bêbados, né? Então Jesus Cristo ele foi para essa cidade, a cidade dos embriagados, dos bêbados, né? Esse era o nome que significa Sicar em hebraico aqui, tá bom? E ele vai para esse lugar aqui porque ele tinha algo muito importante. Inclusive, né, eu vou indicar para vocês uma série chamada The Chosen, que explica muito bem isso aqui. Eu gosto muito desse seriado, vou passar para vocês aqui no final aqui. O versículo 6 continua assim, ó. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso quase a sexta hora, né? Então, a sexta hora aqui seria o horário meio-dia, né? Era quase a sexta hora, então era o horário que ia dar meio-dia já, o calor quente do sol. Aqui menciona também a capacidade física do Salvador Jesus Cristo. Ele estava cansado, conforme diz assim, ó, cansado do caminho. Então ele chegou naquele lugar com sede, tá bom? Então ele estava ali, chegou no calor do dia, ou seja, ele andou no calor do dia para chegar até ali junto com seus discípulos, tá bom? Continuando aqui o versículo 7 diz assim: E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Então a gente observa que Jesus Cristo estava sozinho nesse poço, o poço de Jacó, e uma mulher, né, de Samaria, ou seja, uma mulher samaritana veio tirar água nesse horário. Uma coisa importante aqui é que nós devemos entender que essa mulher, ela não queria um convívio social. Porque as mulheres, naquele tempo, elas iam tirar água de manhã no poço. Inclusive, era um horário social para elas, de conversarem uma com as outras. Mas essa mulher, ela era excluída da sociedade. Essa samaritana, ela era excluída. Se ela tivesse no meio das outras mulheres, as outras mulheres iriam fofocar dela ou xingar ela por causa de muitas coisas que ela tinha feito no passado, né? Então, haveria já uma rejeição. Então, por causa dessa rejeição, ela procurava o horário, vamos dizer assim, o pior horário do dia para ir na fonte buscar água, no poço buscar água, que era o horário meio-dia, no calor do sol. Quando todo mundo, as mulheres já tinham ido de manhã buscar água, não, ela tinha que ir ali no horário de meio-dia, justamente para não encontrar ninguém. Mas quando ela chega lá, quem está sentado lá sozinho? Jesus está sentado lá e diz para a mulher, né? Dai-me de beber, né? Que foi o que eu li aqui no versículo 8, né? Versículo 7, né? Ele diz, dai-me de beber. Os seus discípulos já não estavam ali mais. Então, essa mulher, ela não queria um convívio social por causa da vida. Ela tinha vergonha da sua vida, uma vida de pecado que ela já teve, ou exclusão, né? Aliás, ela, aqui no texto vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ela foi divorciada várias vezes, e isso causava ali uma vergonha também, tá bom? Então, por causa disso, para não ficar mal falada, né? Então, ela ia nesse horário. Também uma coisa que entre os judeus, os homens, eles não falavam com as mulheres, a não ser que fosse uma mulher conhecida, uma parente, ou uma mulher que era amiga do seu amigo, né? Como Jesus Cristo falava com a sogra de Pedro, ou coisa assim. Então, se era amigo, sim, mas assim, uma mulher que ele não conhecesse, ele falar, não tem problema nenhum conversar. Mas a tradição dos judeus, a cultura deles era para não conversar, que era uma falta de respeito, que a gente vai ver no texto aqui que os apóstolos, eles ficam confusos, né? O que será que Jesus Cristo estava conversando com essa mulher aqui, tá bom? Vamos continuar aqui, ó, versículo 9. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, ele pediu água, né? Dai-me de beber, a mulher samaritana disse, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com o samaritano. Aqui, o texto não mostra muito, mas aqui é mais do que conversar, tá bom? As mulheres não conversavam com os homens se não se conheciam, né? Tudo bem. Mas aqui, a questão é que entre os judeus, você não podia comer com um samaritano e não podia beber, tá bom? E é muito difícil separar essas leis das leis religiosas, tá bom? Porque para os judeus era uma coisa só. Apesar deles não terem um governo, por causa que eles estavam sendo vassalos, né, de Roma, para eles
o reino, né, ou seja, como se fosse a política, né? A lei do governo e a lei religiosa era uma só, tá bom? Então eles colocavam essas leis como se fossem religiosas, ou seja, se você comesse com um samaritano ou bebesse água com um samaritano, alguma coisa desse tipo, você ficava impuro, você tinha que passar por um ritual de purificação por ter comido junto com um samaritano. E é justamente isso que Jesus Cristo faz, ele pede de beber, né? Então, automaticamente a mulher pensa sobre isso, não tem com medo de se contaminar comigo, não é isso que o seu povo fala, né? Ela está pensando sobre isso, né? E aí então ela fala, né? Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, né? Ou seja, você vai se contaminar, não que ela esteja concordando com a regra dos judeus, e nem Jesus Cristo concorda também. É uma coisa que eles colocaram, mas que Jesus Cristo mostra aqui que é uma coisa, mandamentos e cultura dos homens, e não dele propriamente dito. Continuando aqui, versículo 10. Jesus respondeu e disse: Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, né? A gente vai entender aqui que Jesus Cristo está falando da água viva que é ele. Mas se eu tivesse lá e Jesus Cristo falasse isso, talvez assim como a mulher samaritana eu também não entenderia. No Antigo Testamento, né, quando fala água viva, significa água que é movimentada, ou seja, uma água com corrente, é uma água viva, porque está se mexendo, né? Se você colocar no Google aí, água viva, né? Vai aparecer aquele bicho que dá choque, né? No mar lá, né? A água viva lá que mata suas presas com choque e depois come, né? Mas aqui água viva é uma água corrente que se move. E aqui, quando Jesus Cristo fala para essa mulher, se você conhecesse o dom de Deus, qual que é o dom de Deus, né? O dom de Deus é a salvação. A salvação não é conquistada, né, na parte que Jesus Cristo é dom de Deus, ou seja, é Deus que nos concede por causa da sua expiação. É uma dádiva de Deus. Ninguém consegue merecer a salvação por si só. É necessária a expiação. Todo mundo precisa da expiação de Jesus Cristo para conseguir esse dom. Então, por isso que é chamado de dom. Então, se ela conhecesse que a salvação vinha pelo dom de Deus e não por causa de conquista, ela pediria então água viva, né? Para ele fala, eu te daria água viva. Mas para a mulher ficou parecendo de uma água. Mas ela conhece bem a região ali, sabe que não tem nenhuma fonte de água correndo água ali, né? E que a fonte de água que eles têm é aquele poço ali, né? Que Jacó havia cavado no passado ali e dado, né? Ao seu filho José aqui, tá bom? E aí essa mulher, então, ela não entende sobre isso, né? Jesus Cristo está falando uma coisa, ela está entendendo outra, mas eu também não entenderia muito, porque água viva significa água corrente. Mas aqui Jesus Cristo está falando dele, ele é a água. Mas ele vai explicar um pouquinho melhor sobre isso, né? Que é a resposta da mulher aqui, ó, versículo 11. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que tirar, o poço é fundo. Diz que esse poço tinha cerca de 30 metros para baixo, então precisava de corda, né, um balde, né, um jarro ali para tirar a água. E ela estava com o cântaro dele. E Jesus Cristo estava lá, sentado na fonte, com sede, conforme mencionamos. O caminho, né, fez com que ele sentisse sede. E ele pediu água para ela. E ela falou, não tem com que tirar água porque o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas, né? Ela conhece a região e sabe que por ali não tem nenhuma água viva ali, tá bom? Continua no versículo 12. És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e ele mesmo bebeu, e deu aos seus filhos e ao seu gado? E Jesus disse-lhe, né? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então aqui ele dá um esclarecimento melhor de que água que ele está falando. A mulher veio buscar água, sim, porque ela estava com sede? Também, porque ela necessita. Todos nós necessitamos de água para a nossa vida, né? Sem água, nosso corpo não sobrevive. Então, todos nós precisamos de água. Ela tinha necessidade dessa água. Mas Jesus Cristo falou, se você soubesse, né, quem está te falando, e eu te desse da água que eu tenho,
né? Você nunca mais teria sede. Qualquer que beber dessa, Cristo faz essa comparação da água física com a água espiritual que ele tem, que enche, preenche a pessoa ali. Então, ela bebendo daquela água, de novo ela vai ter que voltar ali, para voltar a beber água, né? Buscar água ali. Mas a água viva, que é Cristo, tá bom? Essa água mata e sacia toda a sede, a pessoa não vai ter sede mais. Eu acho lindo esse versículo aqui, né? Continuando aqui, o versículo 15, né? A mulher diz: Senhor, dar-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então, novamente, Jesus Cristo ele está falando assim, né? Alto, e a pessoa está entendendo baixo, né? Ou seja, ele está falando das coisas celestiais e a pessoa está entendendo das coisas terrestriais, da terra aqui, tá bom? E ele continua: Vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: Não tenho marido. E disse Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que agora não e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então aqui, né, Cristo começou a falar do passado dela, falando que ela já teve 5 maridos e o que ela estava morando atualmente, o homem, não eram casados. Então era uma vida ali e não, já que não era casado, estava numa vida ali de adultério, né, então ela estava vivendo no erro. E por conta de tudo isso a gente consegue entender por que ela ia nesse horário buscar água, para não se encontrar com as outras mulheres, porque ela já sofria uma rejeição, nenhum homem iria falar com ela ou coisa assim. Então ela vai nesse horário, e é justamente nesse horário que Jesus Cristo está ali. Não é coincidência, desde o versículo 4 a gente viu que Jesus Cristo disse, né? Era necessário passar por Samaria. Cristo ele faz esse percurso, vai até ali, não para passar de passagem para a Judéia, não é isso. Ele tem uma agenda ali, ele tem algo a cumprir ali na cidade dos samaritanos, na cidade de Samaria. E essa agenda era justamente para encontrar essa mulher. Incrível isso, né? Eu acho incrível esse versículo aqui. Continuando aqui, o versículo 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Eu acho bem interessante também a ordem crescente das coisas. Primeiro, a mulher chama ele de judeu. Sendo tu judeu, fala comigo. Depois ela chama ele de Senhor e agora já está considerando ele como um profeta, né? Eu acho muito interessante isso, né? Que como Cristo foi crescendo dentro dessa mulher. Era judeu, tu como judeu, depois passou a chamar ele de Senhor e agora já como profeta. E vai crescer mais ainda, né? Vai reconhecer ele como Messias, como Deus aqui, tá bom? E aí, continuando aqui, versículo 20, né? Ela disse assim: Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Olha, Jesus Cristo anunciando o pecado dela, né? Dizendo que ela já foi casada 5 vezes e agora esse que ela estava não era o marido dela, a gente observa que ao invés de tentar corrigir o erro, né, e ver o que ela pode fazer para mudar, ela começa a falar de doutrina, né? Ela começa a falar assim: nossos pais adoraram nesse monte, né? E vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, né? Os judeus dizem isso por causa que o templo ficava em Jerusalém, né? Então ela está doutrinando ali, falando de doutrina com Cristo, ao invés de tratar do real problema que era o pecado. A gente vê isso também nas aulas do coro, nas aulas que tem na igreja, no sentido que às vezes a gente está falando, pegando o discurso da conferência, mas será que a gente está aplicando aquilo, né? Por exemplo, está falando sobre a obra missionária. Quem sabe na aula a gente poderia falar assim: então tá bom, daqui 15 dias a gente vamos levar aqui um livro de Mórmon para cada um, vamos compartilhar com alguém, e daqui 15 dias que a gente tiver nossa aula de novo, 3 pessoas aqui vai compartilhar a experiência de como foi convidar uma pessoa para vir para a igreja, uma pessoa para receber o livro. Então, às vezes a gente está na aula, mas a gente pega a aula superficialmente, não vai no cerne da aula daquilo que nós precisamos mudar, tá bom? Então é muito importante isso nas aulas. E aqui a gente vê a mulher fazendo essa fuga, né? Falando da doutrina, né? Falando, nossos pais adoraram aqui, né? E agora vocês dizem que é em Jerusalém. E aí Jesus Cristo começa a dizer aqui, disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem, e quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vossos pais, vós adorais o que não sabeis.
e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Quando ele diz aqui que a salvação vem dos judeus, é porque Jesus Cristo nasceu da tribo de Judá. Então ele era judeu. Então é por meio de Jesus Cristo que vem a salvação a toda a humanidade. Então por isso que Jesus Cristo diz aqui que a salvação vem dos judeus, como foi profetizado desde a antiguidade que viria da casa de Judá, tá bom? Então é esse o sentido aqui. Porém a hora vem em que os verdadeiros adoradores, em que o Pai, que adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aqui ele está falando, né, que olha, não vai ser nem em Jerusalém, nem aqui, né? Deus procura tais que adorem Ele em espírito e em verdade, de coração. Então não é importante o lugar que você esteja para adorar. Você pode adorar a Deus onde você estiver, em todo lugar. Esse é o sentido aqui da mensagem. Bom, a mensagem já ficou comprida demais aqui. Só vou finalizar aqui, né, que versículo 25 aqui, né? E disse a mulher: eu sei que quando o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse: eu o sou, e eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos, e maravilhavam-se de que falasse com uma mulher. Todavia nenhum deles disse: o que perguntas a ela, né? Ou o que falas com ela? E ela, deixando, pois a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede o homem que sabe tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Agora, só algo aqui, né? Desculpa o tempo aí, ficou muito grande a mensagem, mas eu queria compartilhar a mensagem inteira aqui. Aqui nessa parte que fala sobre essa mulher, a gente observa que ela reconhece Jesus Cristo como o Messias e que ela não fica quieta, ela vai compartilhar com outras pessoas. Amanhã eu continuo a mensagem daqui por diante, tá bom? Mas é interessante ver que os discípulos de Cristo, né, os apóstolos, eles foram até a cidade comprar alimento. E eles voltam, né, com os alimentos ali, lógico, mas eles não compartilharam a mensagem com ninguém, né? E muitas vezes nós somos assim, a gente vai no mercado, vai na farmácia, vai na sorveteria, vai na fila do banco, e às vezes a gente perde a oportunidade de falar do evangelho para as outras pessoas. Mas essa mulher saiu dali, lembra que ela foi buscar lá água, ela tinha necessidade de água, seja para beber ou para lavar a louça, não sei, ela tinha necessidade. E quando ela recebe essa água viva que é Cristo, ela esquece o cântaro, esquece a água e vai embora para a cidade anunciando a todos. Ela não tinha vergonha de falar com as pessoas, agora ela falava a todas as pessoas e dizia: vinde, vede o homem que sabe tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Não é ele o Messias? Reconhecendo Jesus Cristo, né? Eu acho lindo isso nessa escritura. Ou seja, os apóstolos foram até a cidade e voltaram, não trouxeram ninguém. Essa mulher vai trazer uma multidão de gente para ouvir Jesus Cristo. Ela vai trazer, vamos dizer assim, várias pessoas para pesquisar, pesquisadores da igreja, pessoas que iriam aprender sobre Jesus Cristo. Eu acho lindo isso, né? Como uma pessoa que se converteu recentemente, eu gosto muito das pessoas recém-convertidas, né? Membros novos, vamos dizer assim, eles têm uma energia para compartilhar o evangelho muito linda e a gente deve aproveitar isso, né? Convidar os amigos deles para vir para a igreja. Bom, a mensagem ficou muito grande, mas eu quero agradecer a vocês por acompanhar a mensagem todos os dias aqui. Eu sei que de alguma maneira essa mensagem pode tocar vocês. O Espírito Santo, ele é o verdadeiro professor. O que o Espírito Santo tocou para você, trouxe esse ensinamento, tá bom? É isso que você deve aplicar na sua vida. Essa mensagem eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.